Olá, tudo bem? Vamos continuar falando sobre os Estados Unidos. A gente viu então o processo de independência desse país, o processo de expansão territorial e agora a gente vai falar sobre a guerra civil que esse país vai vivenciar entre os anos de 1861 e 65, também conhecida como Guerra da Secessão. Se a gente procurar as origens desse conflito, a gente tem que voltar lá no processo de colonização, tá? Então, quando a gente fala sobre a colonização dos Estados Unidos, vamos lembrar que as colônias do norte foram colônias de povoamento, então a pequena propriedade, o trabalho livre, a policultura, a produção voltada para o mercado interno. Muitos são os puritanos que veem o trabalho como algo positivo. Isso faz com que essa região passe a ter uma vida urbana. O comércio favorece mais tarde o processo de industrialização e vai nascer então o que? Uma rica burguesia. O sul foi colônia de exploração. Vocês lembram lá as características? É o plantation. Então, a grande propriedade monocultora com o trabalho escravo e a produção voltada para o mercado externo. A produção principalmente do que? Do algodão. E eles vendem esse algodão para um mercado externo, principalmente para o mercado externo. Vamos colocar aqui a Inglaterra e depois também para a França, tá? Eu tenho pessoas ricas e poderosas no Sul? Tenho. Quem que são os ricos e poderosos do Sul? Os grandes proprietários de terra, esses ricos latifundiários, esses ricos fazendeiros. Então, mesmo após a independência, eu tenho uma vida no campo com uma economia agrária. É claro que esses fazendeiros, de um lado, eu tenho a burguesia, e de outro lado, eu tenho esses fazendeiros, eles passam a ter visões diferentes de sociedade. Essas visões diferentes, principalmente com relação a dois pontos, que vão levar esse país a um violento conflito. Vamos falar desses pontos agora. Vamos comentar então desses pontos. Vamos começar falando da chamada questão alfandegária. O que seria essa questão alfandegária? Ela consiste nos impostos cobrados sobre os produtos que entram e saem do país, tá? Então são taxas alfandegárias, são impostos cobrados sobre os produtos que entram e saem do país. Praticamente eu vou cobrar taxas sobre os produtos que entram, impostos cobrados sobre os produtos que entram no país. Por que eu vou cobrar só sobre os produtos que entram no país? Porque eu quero vender mais. Então, se eu taxar os produtos que estão saindo, eles vão ficar mais caros e eu vou perder mercado. Então, praticamente as taxas são incididas sobre os produtos que entram no país. O norte, que é uma região industrializada, ele quer garantir o mercado interno para os seus produtos. Então, ele quer altas taxas, porque dessa maneira os produtos importados ficariam caros. Ficariam caros. Bom, os produtos importados são caros, beleza, o que vai acontecer?
eu vou comprar os produtos industrializados do norte. Lembra que no Brasil independente, lá começou com os tratados de 1810, os produtos ingleses entravam tão barato aqui que a indústria não se desenvolveu. Os Estados Unidos queriam o caminho inverso. E o Sul, que era uma região com uma economia agrária, ela não produz esses produtos industrializados, então ela quer comprar. E quanto maior a concorrência, menor o preço. Então o Sul, ele deseja baixas taxas. Para quê? Para pagar mais barato nos produtos industrializados, mas esse nem é o ponto mais importante. O ponto mais importante, vamos falar novamente, o Sul tem uma economia monocultora exportadora, ele vende o algodão para a Europa. Então, aquela ideia da reciprocidade. Se você taxar meus produtos industrializados aí, eu vou vender menos, mas eu vou taxar os seus produtos aqui, você também vai vender menos. Então, pagar mais barato nos produtos industrializados, além de obter vantagens nas exportações de seus produtos agrícolas, de seus produtos agrícolas para a Europa. Então esse é o ponto mais importante ainda. Bom, além da questão alfandegária, eu tenho a questão escravista. Esse é o principal ponto que gera a tensão entre o norte e o sul. É claro que a questão alfandegária tem um peso, mas se eu for falar 5% está da tensão aqui na questão alfandegária, 95% está na questão escravista. O norte é a favor do fim da escravidão, porque ele sempre fala dessa questão humanitária, mas na verdade o que ele deseja é ampliar o seu mercado consumidor. E o Sul é a favor da manutenção da escravidão. Lembra que eu comentei que o capital investido em escravos é maior do que o capital investido nas indústrias do Norte. Eles vão arcar com esse prejuízo? Não. Eles tentam fazer alguns acordos com relação a essa questão escravista. Então, tem aqui alguns acordos. Acordos com relação ao quê? Com relação à questão escravista, tá? Não é a questão alfandegária. A questão escravista. O primeiro desse acordo é o compromisso Mississippi-Missouri. Então, é traçado um paralelo, aqui ó, 36 graus e 30 minutos. E o que fica estabelecido? Que os estados ao norte não haveria escravidão. Então, todos os estados situados ao norte não haveria mais a escravidão. E os estados situados abaixo desse paralelo haveria o quê? A manutenção da escravidão. Tudo bem. Está resolvido o problema. Mas vamos lembrar que, nesse momento, os Estados Unidos estão passando por um processo de expansão do seu território. Em 1836, eu tenho a independência do Texas, que nasce como uma república, depois vai ser anexado aos Estados Unidos. Entre 1846 até 48, eu tenho a Guerra Mexicano-Americana, onde o México perde 40% de seu território para os Estados Unidos,
Vocês lembram o nome desse tratado? Tratado Guadalupe Hidalgo, tá? Perde 40% do seu território. Então, se a gente pegar aqui onde está espanhol, o que era América Espanhola vai dar origem ao México. E o México vai perder praticamente aí quase metade do seu território. Todos os estados do sul dos Estados Unidos, então se eu pegar Texas, Novo México, Arizona, Nevada, Utah, eram territórios de quem? Eram territórios do México. E agora, o que acontece com esses territórios que estão sendo anexados aos Estados Unidos? Se eu pensar ainda, eu vou ter a Califórnia. Com a descoberta de ouro, vai um grande número de pessoas para lá do norte. Então, a Califórnia, mesmo estando abaixo do paralelo, vai ser um estado onde vai haver o predomínio do trabalho livre. E esses novos estados vão adotar ou não a escravidão. Isso vai gerando tensões e para tentar minimizar essa tensão, o compromisso Mississippi-Missouri ele é substituído pelo compromisso Clay. O que diz o compromisso Clay? Ele fala o seguinte, que cada estado teria autonomia para decidir sobre a manutenção ou não da escravidão. Então vamos colocar aqui, cada estado teria autonomia para decidir sobre a manutenção ou não da escravidão. Isso resolveu a tensão? Não, não resolveu. Pior ocorre quando, no final de 1859, quem acaba sendo eleito presidente dos Estados Unidos? Um cara chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele, segundo os sulistas, ele é um cara totalmente favorável aos interesses do norte. Se a gente pegar o que Abraham Lincoln diz, ele fala o seguinte, se for para manter a integridade territorial dos Estados Unidos necessário manter a escravidão, ela será mantida. Se para manter a integridade territorial dos Estados Unidos for necessário acabar com a escravidão, ela será extinta. Então, o principal objetivo dele era manter a integridade territorial do país. Os sulistas acreditam que ele vai adotar ideias que vão defender os interesses de quem? Do norte. Então, antes mesmo dele tomar posse, os sulistas já começavam a se preparar para a criação de um outro país independente do norte. É claro, o norte não vai aceitar, e isso vai gerar o início do conflito. Então vamos parar aqui para falar desse conflito agora. Aqui, ó. Abraham Lincoln, então ele torna-se presidente do país, o que gera um grande descontentamento dos sulistas que resolve o quê? Criar um país que atenda aos seus interesses, separando-se do norte. E eles criam, tá? O nome desse país seria os Estados Confederados do Sul. A capital seria na cidade de Richmond, na Virgínia, e inclusive eles elegem um presidente, um cara chamado Jefferson Davis, tá? O norte aceita essa separação? Não. Marcando o início dessa guerra que nós chamamos de Guerra da Secessão. Secessão nada mais é do que divisão. Aqui eu coloquei então um mapa só para a gente ter uma visualização do que seriam os estados da União, tá? Então, de azul mais claro, né, mais escuro, tudo territórios da União. Aqui são territórios da União, mas só que os confederados, eles reivindicam porque havia escravidão aqui, porém depois ela vai ser extinta. Aqui são estados de amarelo da União, mas que permitiam a escravidão. Assim que a guerra termina, a escravidão vai ser extinta em todo o território. Praticamente, então, se a gente olhar aqui, por que eu coloquei esse mapa?
Só para a gente visualizar o quanto que a União ela é maior, tá? Ela é maior em território, ela é mais industrializada e ela também ela tem um número muito maior de pessoas. Numericamente falando, a população do norte é muito superior ao sul. Então, é uma guerra que os sulistas tinham condições de ganhar? É difícil responder isso. A gente tem historiadores que falam que sim, que não. Eu até acredito que os sulistas podiam ganhar se ela fosse rápida, se fosse uma guerra rápida. Enquanto que os recursos do sul não estivessem, né, se escasseando, eles conseguissem vencer, tudo bem. Mas à medida que a guerra se prolonga, o sul vai ficando praticamente cada vez mais difícil eles vencerem. Mas a gente vai analisar melhor isso aí. Aqui eu encontrei dois bonequinhos aí. Um Yankee, como que eles chamavam os soldados confederados, tá? Esses soldados confederados, eles utilizavam uma roupa azul, tá? Uma farda azul, enquanto que os confederados utilizavam uma farda mais cinza aqui. Bom, a bandeira dos Estados Unidos, que seria a União, os Estados do Norte, e a bandeira dos Estados Confederados. Eu comentei rapidinho com vocês dessa superioridade do Norte. Uma superioridade numérica, de matéria-prima, de recursos financeiros. O Norte é uma região industrializada. Eu posso colocar aqui, então, também que é uma região industrializada. Isso possibilita ao norte produzir o que com essas indústrias? Armamento, tá? Então, essas indústrias passam a produzir material bélico, enquanto que os sulistas, à medida que a guerra se prolonga, eles entram em colapso. Um fato que fez isso foi um bloqueio econômico do norte. Esse bloqueio praticamente, o norte passou a ter uma superioridade marítima, tanto fluvial, tá? Como nos mares, ali, tanto no controle dos rios como dos mares, fazendo com que o comércio com a Europa, lembra que eles vendiam algodão para o norte, para a Europa, melhor dizendo, o sul vendia algodão para quem? Algodão para a Inglaterra, para a França. Então, como esses países precisavam do algodão sulista, eles tinham a certeza, né, ou pelo menos era muito claro para eles que, devido à necessidade dessa matéria-prima, a França e a Inglaterra acabariam reconhecendo a independência dos Estados Confederados, não apenas reconhecendo a independência, mas apoiando, se não militarmente, pelo menos economicamente. Por quê? Porque precisam da matéria-prima. Esse bloqueio ele é tão eficiente que simplesmente as corretoras de seguro falou, vocês vão comercializar, vocês vão buscar algodão lá nos Estados Unidos, a gente não vai bancar, a gente não vai fazer o seguro desse navio. E aí, sem o seguro, eles decidiram não comprar. Os sulistas, no primeiro momento, falaram, vocês não querem? Tá bom, então eu não vou vender mesmo. Como vocês vão fazer sem o meu algodão? Eles fizeram. Sabe o que eles fizeram? Ele substituiu o algodão que vinha dos Estados Unidos e eles encontraram uma nova fonte de matéria-prima desse algodão, a Índia. Então, ao simplesmente falar, não vou vender para vocês, se vocês não ajudarem militarmente ou pelo menos economicamente, o que os países europeus encontraram? Uma nova produtora dessa matéria-prima. E aí o Sul, então, piorou ainda mais.
sem receber o apoio da França, sofrendo com a escassez de alimento, ou o dinheiro vai embora, tudo isso faz com que o norte acabe vencendo o conflito. Estava lembrando aqui, a Inglaterra fez a mesma coisa com o Brasil, né, durante o ciclo da borracha. Eles pegaram as mudas das seringueiras e levaram lá para sua colônia, para a Índia, e passaram a produzir lá. Tá? Então fizeram a mesma coisa, a história sempre se repete, aí, segundo Karl Marx. Bom, a Guerra da Secessão, as consequências. Eu tenho aqui então um grande número de mortes, só para vocês terem uma ideia, o número de mortes, segundo as fontes, varia muito, mas a gente tem desde 600, 750 mil pessoas até 1 milhão de pessoas. Então vamos colocar aqui, né, um grande número de mortes, aproximadamente, vamos colocar aqui, ó, 750 mil pessoas. Só para vocês terem uma ideia do que significa esse número, se a gente somar todos os soldados americanos que morreram na Primeira Guerra, somar com os que morreram na Segunda Guerra, somar com os que morreram na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque, não chega a esse número aqui. Se eu somar tudo isso, chega em torno de 500, 550 mil soldados, somando todas as guerras. Só para vocês terem uma noção do tamanho que foi esse conflito. Tá? Um outro fato interessante é o seguinte, a cada 3 soldados que morriam, 2 morriam do quê? De doenças e 1 de ferimento de guerra. Tá? Na Primeira Guerra vai ser um número uma proporção muito semelhante. A manutenção da integridade, então Abraham Lincoln conseguiu, tanto é que ele foi reeleito, mas não chegou a tomar posse, acabou sendo morto por um sulista. Eu tenho, no entanto, a implantação do modelo capitalista do Norte em todo o território. Então, o que significa isso? O modelo capitalista do Norte em todo o território? Significa, por exemplo, a adoção do quê? De altas taxas alfandegárias. Isso favoreceu a indústria do Norte, porque os produtos importados tornaram-se caros. Então o Norte passou agora a ter todo esse país só para os seus produtos. Então isso levou o quê? A ampliação do mercado interno e um intenso processo de industrialização. Então esses fatores aqui, tá? Esses 3 fatores colocam, vamos colocar aqui, ó, colocam os Estados Unidos no processo da segunda revolução industrial. No processo da segunda revolução industrial, tá? Mais do que isso, os Estados Unidos agora, ele aumentou a sua produção, tornou-se um país industrializado. Então, se eu tenho mais produtos, eu tenho uma necessidade. Qual necessidade? A de ampliação do mercado consumidor. E qual que vai ser a solução? Deus destinou, né, agora não mais apenas os Estados Unidos, mas toda a América Central também para quem? Para os Estados Unidos, pelo menos como mercado consumidor. Então isso vai gerar um imperialismo dos Estados Unidos. Uma nova versão lá do Destino Manifesto, né? A continuação.
Agora eu tenho o presidente, por exemplo, Theodore Roosevelt, elaborando a política do Big Stick. Fale macio, mas tenha nas mãos um grande porrete. Ou seja, ó países, né, da América Central aí, compre meus produtos, fazendo um favor. Olha, se você não comprar, eu vou ter que te invadir, tá? A gente vai ver isso, quando a gente falar sobre o imperialismo. Eu tenho a falência dos estados sulistas, então a falência das ferrovias, a falência dos fazendeiros. Lembra que todo aquele capital investido em escravos, ele, né, desapareceu, tá? Simplesmente desapareceu. Então eu tenho a falência dos estados sulistas. Muitos desses estados sulistas agora são o quê? Comprados ou administrados pelo norte, tá? Então o norte praticamente apodera-se do sul. Eu tenho com a 13ª emenda, eu tenho o fim da escravidão. No entanto, o fim da escravidão significou o fim do preconceito? Não, principalmente nos estados do sul. A gente está vendo até hoje, né? Vários casos que são cíclicos. Parece que a cada 10 anos, pelo menos, né, em toda a década, tem que ocorrer um fato que desencadeia revoltas, né, de cunho racial nos Estados Unidos. Então, no caso aqui, eu tenho o surgimento de grupos racistas. O mais famoso é a Ku Klux Klan. Acho que por isso que eu não gosto do Zé Gotinha. Toda vez que eu lembro o Zé Gotinha, vem na minha cabeça o pessoal lá da Ku Klux Klan. Bom, tudo bem? Até mais, pessoal. Bons estudos aí para vocês, tá? Espero que tenha ajudado. A gente se encontra daqui a pouco. Tchau, tchau. Aqui é só para vocês compararem o poder do norte com relação à economia, a soldados, né? Alguns dados aí de comparação entre o norte e o sul, tá bom? E aqui algumas cenas desse conflito que estão nomeadas aqui. Tchau, tchau.